Você já percebeu que todo erro deixa marcas? Alguns ficam na memória, outros na alma. O erro acusa, aprisiona e faz você acreditar que não existe saída. Mas existe um lugar onde o erro perde a voz. Um lugar onde o passado não define o futuro. Onde a culpa não tem mais poder. Onde as correntes caem e a identidade ela é restaurada. Esse lugar se chama transformação. Transformação não é maquiagem. Não é esconder o que foi, é ser completamente renovado. É quando Deus entra na história e reescreve aquilo que parecia perdido. É quando o fim do erro se torna o começo de um novo propósito. Não importa o tamanho da queda, nem quantas vezes você tentou e falhou. Existe um ponto final para o erro e um recomeço preparado para você. Hoje você não precisa mais carregar esse peso. Hoje pode ser o dia em que o erro termina e a transformação começa. O Senhor é santo, e aonde o Senhor está, meu Deus, a santidade do Senhor se faz presente, o Senhor nos constrange com a sua presença. Não era à toa, não era de qualquer modo, não era por acaso que as pessoas não podiam subir ao monte para estarem contigo, porque tamanha era a glória do Senhor e tamanha era o padrão da santidade que o Senhor tinha colocado ali naquele momento. Eu te peço que nessa noite não seja diferente, que nós, não é que o que eu peço para o Senhor baixar o padrão de santidade, mas porque a nossa santidade seja elevada de padrão para podermos estar diante da Tua presença nessa noite, Pai. Eu quero que o Senhor venha de maneira poderosa sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, nos fazendo compreender completamente qual é a Tua vontade e o Teu querer para nós, meu Deus. Quebra todo laço que tem prendido o nosso entendimento, que nos tem privado de compreendermos a Tua palavra, e nos permita, na autoridade do nome de Jesus, viver completamente o que o Senhor tem para nós e o Teu senhorio em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, exaltado e bendito para sempre seja o Teu nome entre nós, meu Deus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Libere, por favor, uma palavra de bênção para quem está do seu lado. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Abençoa, em nome de Jesus. Agora vira para o outro lado, abençoa também, isso. Abençoa, amém, 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 amém. Você que está vindo na igreja pela primeira vez você está conosco nessa noite. Liara Pérez, que coisa boa, dê uma salva de palmas para a vida da Liara. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você é muito bem-vindo a essa sua casa. E a exemplo do que foi feito com a Liara, eu quero que todos vocês que nos visitam hoje à noite sejam bem-vindos. Bom, não existe outra disposição maior, outra vontade maior nossa do que fazer com que você seja bem-vindo na casa do Senhor, amém? E que está nos visitando pela primeira vez, Deus abençoe você, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia agora em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o pior. Paulo estava orientando, eu diria assim, o discípulo que ele mais amou. Jesus tinha ali João, aquele discípulo amado. Paulo tinha Timóteo, esse discípulo tão querido. Sobre Timóteo, Paulo falou algo que eu gostaria muito de ouvir alguém falando de mim, algo parecido. Assim, ele dizia de Timóteo: não existe entre nós alguém mais leal que Timóteo, que prioriza as coisas de Deus em detrimento das suas próprias vontades. Então, Timóteo é uma pessoa maravilhosa, e Timóteo era aquela pessoa assim que Paulo cuidava. Então, todas as instruções que Paulo passou para Timóteo, era aquela instrução que eu passo para meu discípulo na segunda-feira, orientação de mesa, de vivência, de testemunho. Então, Paulo deu várias orientações específicas para Timóteo, exclusivas. Uma delas foi o seguinte:
que ele deveria ser exemplo de tudo. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo ainda falava para ele cuidar de si e da doutrina, porque muitas vezes nós cuidamos de nós, esquecemos da doutrina que nós ministramos. E Paulo dizia, olha, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Paulo ainda orientou Timóteo, aconselhou Timóteo a fugir do mal e a buscar as virtudes. Ele disse lá em 1 Timóteo 6,11, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, o amor, a fé, e a constância e a mansidão, e ainda complementa, 2 Timóteo 2,2, e foi um versículo que eu usei muito na minha juventude. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Paulo instruiu Timóteo, lembra que é um conselho de um pai para um filho, de um mestre para um discipulador, de um discipulador para um discípulo, de um rabino para o seu discípulo. Ele dizia o seguinte também para ele, olha, prega a palavra com fidelidade, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, repreende, corrige, encoraje, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo ainda instruiu Timóteo a guardar aquilo que ele tinha de tão bom, de tão glorioso. 2 Timóteo 1, 13 a 14 diz o seguinte, retém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo ainda orientou Timóteo a reavivar o dom e a não ter medo. 2 Timóteo 1,6 diz o seguinte, por essa razão te lembro que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu impus as mãos sobre você recebeu algo glorioso, então guarda esse negócio. Paulo ainda dizia para ele, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E Paulo ainda dizia para Timóteo, para ele não desanimar, mas continuar firme, combater o bom combate. 1 Timóteo 1,6-12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamado. Ou seja, Timóteo, você não foi chamado só para pregar, você foi chamado também para viver uma fé, toma posse dessa fé. E ele ainda dizia, olha, 2 Timóteo 4,7, tomando como exemplo, diz, olha, combati o bom combate, acabei, concluí a carreira, perseverei na fé. Aí ele diz, agora me está reservado uma coroa de glória. Por quê? Porque tinha exemplo para contar. Paulo ainda aconselhou Timóteo, e é um texto que eu amo muito, 2 Timóteo 2,3, sofre pois comigo dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. E ainda diz 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então, queridos, e Paulo ainda dizia para Timóteo, olha, você precisa ensinar aos outros a preciosidade que eu tenho lhe falado. Ele dizia, olha, 2 Timóteo 2,12, e as coisas que de mim ouvistes, entre as muitas testemunhas, confia-os a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las, e também a outros. E Paulo, por fim, dizia para Timóteo, para ele cumprir plenamente o ministério que tinha recebido, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4,5, se sobra em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Queridos, o que fazia com que Paulo passasse tantas instruções a uma pessoa, a um discípulo, a alguém?
O que Paulo tinha passado que ele não gostaria que Timóteo passasse também? O que Paulo tinha sofrido que ele não gostaria que Timóteo também sofresse? E parte do entendimento dessas perguntas está exatamente na carta que nós lemos, só que um pouquinho antes, 1 Timóteo 1,12. Paulo dizendo: e dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me capacitou, que me deu forças, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, e a mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas obtive misericórdia, versículo 14, versículo 13, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E ele complementa: e a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, eu fui um dos piores pecadores. Olha, então eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele me pegou e me capacitou e teve misericórdia de mim e me usou no ministério. Porque antes eu fui blasfemo, antes eu era opressor, antes eu era um perseguidor da igreja, mas a graça de Deus, dizia Paulo, superabundou, transformou minha vida completamente. Então, o que fazia de Paulo o pior dos pecadores? Que ele não queria que Timóteo fosse como ele, por isso que ele investiu tanto em Timóteo. Paulo foi blasfemo, ele blasfemava das pessoas, difamava o nome de Cristo, considerava o movimento cristão, que na época era chamado de O Caminho, considerava uma heresia. Paulo foi perseguidor das pessoas que professavam tal crença em Jesus, e Paulo proferiu palavras ruins, tanto para homens quanto para mulheres. Ele prendia cristãos, ele os levava para julgamentos condenatórios. Ele participou como testemunha do primeiro mártir da igreja, um homem cuja capacidade de eloquência era fenomenal, um homem com poder de convencimento fora do normal, um homem que houvera momentos antes discutido com Paulo e tinha vencido aquele rabino, tinha vencido Paulo na palavra, no conhecimento. Então as pessoas pegam aquele homem, levam para fora e o apedrejam. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, toda vez que ia apedrejar alguém, pela lei, tinha que ter uma testemunha, e Paulo foi a testemunha daquele ato. Ao final do ato da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, pegaram as roupas de Estevão e depositaram sob os pés daquele que era o perseguidor. Paulo era insolente, ou seja, ele era um homem violento, ele era arrogante, ele agia com soberba, ele era violento com os cristãos, ele acreditava que perseguindo os cristãos estava agradando a Deus, mas de fato estava desagradando. Então ele se via como um dos piores pecadores, porque tinha infringido, magoado, ferido, tinha contrariado tudo aquilo que Deus tinha planejado em Jesus Cristo. E Paulo, por ser religioso, não fazia aquilo como um mero ignorante, ele fazia de mera e boa consciência. Por isso que naquele momento, quando ele orientava Timóteo, ele dizia: olha Timóteo, eu sei os pecados que eu cometi, eu sei quão ruim eu fui, eu sei quão perverso eu fui. E Paulo dizia: olha, mas se Deus me alcançou, imagina, Deus alcançou Saulo, em hebraico é Shaul. Deus alcançou Saulo, que era um homem ruim, mau, perseguidor, matador, cruel, para transformá-lo num apóstolo, alguém que anunciava as boas novas do Senhor.
E ele dizia: se Deus fez isso comigo, que sou um dos piores pecadores, Ele pode fazer o mesmo, complemento eu, com qualquer pessoa. E é exatamente aqui, nesse momento, que Paulo diz isso, que o meu coração, ele celebra de alegria. Por quê? Porque a porta da graça, da salvação de Deus, não está fechada. Tudo que nós precisamos é manter um contato com o Senhor, para sermos por Ele transformados. Peguemos o exemplo, por exemplo, de um homem na Bíblia que nós conhecemos e lemos ele, Levi, também chamado de Mateus. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, ele era uma pessoa que os judeus, e o publicano naquela época era o judeu que estava a serviço do governo romano, cobrando impostos dos judeus. Então, Mateus era um homem odiado. E um dia Jesus olha para Mateus, fala: Mateus, siga-me. Depois que Mateus tomou a decisão de seguir Jesus, logo na sequência nós vemos ele dando uma festa em casa, convidando os seus amigos, convidando todos para vir e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ele se tornou um dos apóstolos do Senhor, se tornou ainda o escritor do Evangelho de Mateus, que nós tanto lemos. Nós temos também uma outra pessoa na Bíblia chamada Maria, que no caso Miriam de Magdala, nós chamamos de Maria Madalena, natural de Magdala. Ela era uma prostituta, ela era uma mulher endemoniada. Ninguém em condições normais, um homem de bom caráter, uma pessoa boa, de boa fama na sociedade, não gostaria de ter Maria Madalena como sua amiga, principalmente um homem. Jesus, quando encontrou-se com ela, expeliu dela aqueles demônios, e após Maria ter sua vida transformada, tornou-se numa das discípulas mais fiéis do Senhor, sendo inclusive a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Zaqueu, aquele publicano lá de Jericó, era um homem também odiado pelos judeus. Jesus, quando se encontra com aquele homem em cima de uma figueira lá em Jericó, já estive lá, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce, porque hoje a salvação chegou na sua casa. E Zaqueu, quando viu aquela salvação de perto na sua casa, disse: eu reconheço que algo está mudando dentro de mim. Se tem alguém na sociedade que apresente alguma queixa de roubo contra mim, que apresente, que eu pagarei 4 vezes o valor do roubo. O que é aquilo? Mudança. E Jesus declarou: hoje salvação chegou nesta casa. Tem um homem no Antigo Testamento que quando eu leio ele era filho de Ezequias. O nome desse homem era Manassés. Manassés foi um dos reis mais perversos da Bíblia. Ele sacrificava seus filhos aos ídolos. Quando ele não amanhecia muito bem, começava uma verdadeira chacina lá em Israel. Matava pessoas indiscriminadamente. Era um psicopata, era um louco. Aquele homem se tornou tão ruim que alguém olhando, se nós fôssemos olhar hoje, comparando Manassés, vou fazer uma comparação esdrúxula para você entender o que eu estou falando. Vou comparar Manassés, esse homem completamente perverso, e o nosso presidente, que alguém diz que é perverso. Gente, Manassés é milhares de vezes perverso, mais perverso do que o nosso presidente. A exemplo, ou o governador, quem quer que você queira, ele era muito pior. E um belo dia os babilônios chegaram, oprimiram Manassés. Deus permitiu
E Manassés, naquele cárcere, naquela prisão, ele se arrependeu. Ele reconheceu que Deus era o Senhor. E ele orou ao Senhor. E depois disso ele removeu todas as maldades que tinha em Israel, removeu os altares pagãos e estabeleceu a paz em Israel. E os últimos dias do seu governo foram excelentes. Por que aquele homem tão perverso mudou? Porque ele se encontrou com Deus. Nós temos uma outra história na Bíblia de um homem que nós conhecemos também. Ele era completamente leproso, Naamã. E ele ouviu falar que em Israel tinha um Deus que curava lepra. E a lepra naquela época não era necessariamente a hanseníase de hoje. Era uma doença maligna mesmo. Quem tinha lepra se excluía da sociedade. Não havia cura. Não é como a hanseníase hoje, que tem cura, que tem tratamento. Então, excluído da sociedade, aquele homem era general do exército da Síria. Era um homem que dominava, tinha poder bélico nas mãos, respeito dos seus oficiais, dos seus comandados, respeito do próprio rei, mas era leproso. E ele soube da notícia que em Israel havia um profeta que curava as pessoas de lepra, e ele foi até Israel, da Síria para Israel. Quando chegou lá, o profeta Eliseu nem mesmo o recebeu, mas falou para ele: Naamã, vai lá e mergulha no Rio Jordão. Aquele homem, preste atenção, se nós fôssemos voltar na época de Naamã, não existia só Naamã como leproso, existiam vários leprosos, cidades de leprosos, era uma praga. Se nós perguntássemos: Senhor Deus, quantos leprosos existem aqui que o Senhor quer curar? Ele diria talvez para nós: sabe, existem muitos, mas eu vou alcançar um com esse poder. Era impossível. Naamã, quando mergulhou 7 vezes, quando saiu, a Bíblia diz que a sua pele era como a pele de uma criança. E ele então declara: agora sei que não há Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Queridos, nenhum desses homens, dessas pessoas que eu citei para vocês, eles eram merecedores da transformação. O que transformou a vida deles foi o fato, foi a evidência de eles terem se encontrado com o Senhor. E a mudança que eles viveram foi drástica, foi radical, foi visível. Agora, eles tinham se transformado em pessoas que testemunhavam do amor e da bondade de Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite: quais áreas da sua vida, quais situações da sua vida você quer que sejam transformadas pelo Senhor? Jesus principiou o seu ministério transformando água em vinho. Quais situações da sua vida você quer que o Senhor transforme nessa noite? Imaginemos nós que Deus enviou o seu anjo, e aqui com um papel na mão, uma caneta, passa com cada um de nós e pergunta: vem cá, o que você quer que eu transforme na sua vida? O que lhe incomoda, que precisa ser transformado? O que é ruim que você está enfrentando todos os dias, que lhe aprisiona, que você quer que seja transformado? Primeiro, antes de nós respondermos tais questões, antes de você dizer: anjo, escreva isso, deixa eu ajudar você a escrever melhor. Primeira coisa, querido, antes de Deus transformar uma situação, Ele primeiro transforma a pessoa. Deus não muda uma situação para satisfazer alguém. O maior interesse de Deus é de transformar as pessoas. Então podemos nesse sentido entender que o que nós passamos hoje não é um castigo. A situação que você está enfrentando hoje, ruim ou não, não é um castigo, não é uma maldade de Deus com relação à sua vida, mas
é um instrumento de Deus nas mãos dele para modelação do nosso caráter. É você pegar, eu estava pensando aqui antes de ministrar, que todas as coisas que acontecem conosco, eu vou ser mais claro, todas as coisas que acontecem conosco, a depender de nós, elas podem vir de Deus ou do diabo, mas a depender de nós, nós podemos transformar até mesmo aquilo que o diabo faz contra nós numa provisão de Deus. Parece uma loucura, é porque vai depender da forma como eu respondo aquilo que Deus faz, aquilo que se o mal impetra algo contra mim, mas a minha resposta é diferente da que ele esperava que eu fizesse, então aquilo que ele tinha de maldade contra a minha vida se transforma numa oportunidade de Deus me mudar e melhorar. Você entende, sim ou não? Você compreende, sim ou não? Então aquilo que incomoda você, que humilha você, que aflige você, serve de elemento para trazer a você a consequência dos seus erros, das suas más atitudes, das áreas que precisam de cura na sua vida. Então eu tenho compreendido também assim, que quando um trauma é grande, a probabilidade que você tem de cometer o erro novamente se diminui muito. Então muitas vezes Deus, para nos corrigir, permite que nós sejamos traumatizados em algo. Ele permite, a Bíblia diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Ele permite que nós passemos por algumas situações para que nós aprendamos. E todas as vezes que eu olho para aquilo que me magoou, que me feriu, que foi ruim para mim, eu lembro que eu não posso mais cometer tais falhas, tais erros, senão eu vou acabar caindo no mesmo erro, na mesma consequência. Então é Deus me mudando. Então, porque o seguinte também, a dor profunda que nós sentimos na alma por algo, ou que nós passamos, Deus não faz isso para nos destruir, mas Ele faz isso para que nós não voltemos ao mesmo lugar de queda. Agora preste comigo atenção num assunto muito interessante. Algumas pessoas, preste atenção, Deus trata e faz com que ela escolheu a dor, faz com que através da dor ela tenha um grande livramento. Para outras Deus não permite isso. Por quê? Isso é uma evidência, presta atenção. Se eu faço algo, eu sou uma pessoa de Deus, se eu faço algo ruim, faço algo contra Deus, contra o seu povo, contra a sua igreja, contra o meu corpo, contra a minha esposa, contra a minha família, contra vocês, e Deus me pega e me coloca numa prova logo da sequência, é uma evidência clara de que Deus me ama. Se Deus não me tratar nos meus problemas, nas minhas falhas, e Deus for, entre aspas, dando corda, significa que quanto mais eu erro, mais as coisas dão certo. Quanto mais eu me perco, mais as coisas estão bem. Quanto mais, significa que o amor de Deus comigo não é tão intenso quanto eu pensava ser. Então nesse aspecto, a cura de Deus, ou seja, muitas vezes a prova que Deus nos permite passar para trazer cura, ela é uma prova de amor conosco. Então se eu faço algo e não me ocorre nada, comece a pensar seu relacionamento com Deus que não está legal. O Senhor não está interessado em resolver o que nos incomoda apenas por fora. O Senhor quer muito mais nos transformar dentro de nós, transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de pensar, transformar o nosso modo de reagir, transformar a nossa maneira de confiar nele. Então eu às vezes peço algo para Deus, e eu tenho testemunhado isso muitas vezes: Senhor, eu preciso que algo mude na minha vida. Deus, em sua imensa bondade, faz com que aquilo mude. Mas entenda uma coisa, para muitas pessoas Deus permite que elas fiquem ricas para a sua própria destruição. Para outras Deus permite que fiquem ricas para que elas tenham mais tempo na riqueza delas de servirem a Deus.
Então, nesse aspecto, sou eu quem defino, sou eu quem trato a forma como Deus me abençoa. Sou eu quem decido fazer coisas boas ou ruins com a bênção de Deus. Então Deus quer primeiro me mudar, primeiro me transformar, primeiro me ensinar, antes de mudar uma situação que eu veja. Ele quer que você saia dessa luta mais confiante do que entrou, mais santo, mais humilde, mais dependente, mais parecido com Jesus, mais parecido com Ele mesmo, com Deus. Por isso, enquanto você ora pedindo para Deus mudar uma situação, Ele está, ante tudo, mudando você. Porque muitas vezes a maior transformação não é a mudança da circunstância, é a mudança do que ocorre dentro de nós. Enquanto você pede que as circunstâncias mudam, Deus está mudando você. E essa é a maior lição que nós precisamos aprender quando falamos em transformação. Entenda uma coisa que é bíblico, é profético. Deus pegou Jeremias, o profeta querido, falou: Jeremias, Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Jeremias, quando chegou lá, e esse texto é um texto muito conhecido, Jeremias viu o oleiro fazendo um vaso com barro de argila, e em determinado momento aquele vaso não deu certo. O oleiro pegou a massa, amassou novamente, colocou ali na roca e fez outro vaso. Eu prefiro muito mais ser um vaso nas mãos de Deus do que uma lança nas mãos do inimigo. E às vezes nós queremos ser flecha, queremos ser lança. Eu prefiro muito mais ser moldado por Ele no dia a dia, ser transformado num vaso novo, numa pessoa nova, no melhor pai, no melhor pastor, no melhor discípulo, numa melhor pessoa. Eu prefiro muito mais ser transformado, Deus me transformando, me mudando, do que mudando as coisas que me incomodam, do que mudando aquilo que não está legal, do que mudando os outros. Eu prefiro muito mais quando Deus me transforma. E eu quero que você tenha esse mesmo entendimento. Primeiro, a transformação é nós, é o vaso quebrado, é a pessoa mudada, é o Espírito Santo podendo agir em nós. Agora, beleza, compreendido isso, eu volto à pergunta novamente: que áreas da nossa vida nós precisamos que sejam transformadas? Primeira delas, que eu considero extremamente importante, após entender Deus, dou em tuas mãos. Irmãos, nada do que me ocorreu até hoje, quer eu analise como bom ou ruim, nada foi sem a permissão de Deus. Nada. Tudo bem. Então, o que Deus, uma vez consciente disso, que Deus me transforma, o que seria interessante Deus transformar para nós? Primeira coisa que eu entendo que é extremamente importante é a maneira, a forma como nós encaramos a vida. Mudar a nossa visão, mudar-nos completamente, para nós aprendermos a encarar a vida de maneira lógica. Entenda uma coisa: a Bíblia não é o livro que nos ensina a ser felizes, fórmulas para a felicidade. Se alguém tem uma fórmula dessa, não dá certo. A Bíblia, ela mostra como as pessoas felizes vivem. Se você fizer o que elas fazem, você também será feliz. Se você não fizer, você segue o seu caminho, as suas próprias consequências. Então, a maneira como nós buscamos a felicidade, como nós enxergamos a vida, vai mudar drasticamente. E, por exemplo, assim, bem claro, como é que eu vou mudando, deixando Deus mudar a minha vida, a forma como eu enxergo a vida? Eu preciso me desviar da tríade maligna. Qual é a tríade maligna? Os ímpios, os pecadores, os escarnecedores. Salmos 1.
Uma pessoa que é ímpia, e você sabe quem é, aquela pessoa que pratica impiedades. Uma pessoa pecadora é aquela pessoa que vive completamente longe dos propósitos e dos planos de Deus. E uma pessoa escarnecedora é aquela pessoa que escarnece mesmo do que Deus está fazendo. Quando eu tomo a iniciativa de andar com tais pessoas e quero que Deus me transforme, quero que Ele me mude, mas eu continuo agindo e andando com pessoas assim, não adianta, a sua vida não vai ser transformada, não vai ser mudada, porque primeiro eu preciso me afastar dessa tríade maligna. E o Salmo 1 diz muito bem, olha, bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, que segue os seus caminhos, medita na sua palavra, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, e nem tem reunião com os zombadores. Antes, a sua alegria, a sua felicidade está em meditar na lei do Senhor. Quanto mais você medita nisso, mais você tem elementos que te distanciam dessa tríade maligna. Outra coisa que é interessante também, que Deus vai mudando a minha forma de ver, para eu aprender a viver mais feliz, eu preciso aprender a viver com integridade e temor diante de Deus. Salmo 128 diz, olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu acho que você não compreendeu, Claudinha não compreendeu, Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, ei, você pode hoje à noite ser bem-aventurado, ser bem-aventurado em todas as áreas. Diga comigo agora, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área espiritual, na área profissional, na área educacional. Diga, o segredo está em andar nos caminhos do Senhor. Ou também que nos faz enxergar a vida de maneira, Deus me transformando a maneira como eu olho a vida, eu aprender a ser generoso. Nós falamos ainda agora de generosidade. A Bíblia diz, Provérbios 11:25, que o generoso, esse é quem prospera. O generoso, quem é bom. Se você é tentado, e eu sei, eu sou humano, eu vivo também nesse mundão que nós vivemos, eu sei quantas vezes eu quero ser mal, eu quero fazer aquela maldade, segurar, tem que contar até 100 várias vezes para não fazer maldade, mas é uma tentação maligna para eu não ser uma pessoa generosa. Observe, independentemente de você crer ou não na Bíblia, observe se você conhece alguma pessoa generosa sofredora. Observe. Não tem, porque o generoso prospera, e quem rega, quem empresta, quem serve, um dia também será servido, será regado. Então, outra coisa também, Jesus falou, olha, como eu faço para continuar sendo uma pessoa feliz? Jesus disse, Mateus 5:5, olha, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem herda as terras? Quem herda? Gente, ontem, presta atenção. Ontem, eu não sei vocês, mas eu acho que descobriram meu número e estão me ligando direto. Estava lá em casa, inclusive estudando. Recebi a ligação de alguém. Eu estou no comando, tal, vou matar essa igreja, vai acabar com todo mundo, porque vocês não estão patrocinando, ajudando isso, ajudando aquilo. Falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Bem sinceridade, eu sou igreja, falando como representante da igreja, eu sou igreja. Eu não contribuo diretamente com nenhum bandido, mas ajudo qualquer bandido. Se você quiser fazer alguma maldade na igreja, você corre um sério risco de fazer maldade com seu filho lá dentro. Aí você escolhe. Então, quem domina uma situação, seja ela qual for, não é o mais bravo, não é o mais valente, o mais corajoso, é o manso. Bispo, o que é uma pessoa mansa? Manso é aquela pessoa humilde. Oh meu Deus, oh Pai, seja com vocês. Isso não é reflexo de mansidão. Manso é aquele cavalo que foi bravo, pulador,
foi muito bravo, derrubador de gente, e um dia chegou alguém mais forte que ele e o amansou. Então, quando a Bíblia diz que os mansos herdarão, não é aquela pessoa mais calma, é aquela pessoa que se deixa ser amansado pelo Senhor. Então, quem controla os seus ímpetos não é você, quem controla a sua vida não é você, quem toma decisões primárias não é você, é Deus te amansando, é Deus te preparando, é Deus te ajustando, é Deus mudando a sua pessoa, te amansando, fazendo você herdar a terra. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, em Filipenses capítulo 4, ele ensina para nós algo formidável, que é extremamente importante nessa mudança nossa de como vermos a vida. Ele fala, capítulo 4, versículo 11: aprendi a viver, Filipenses 4:11, contente em toda e qualquer circunstância. Eu estou extremamente contente quando as coisas estão bem. Eu estou extremamente contente quando vocês são favoráveis comigo. Não é isso que Paulo ensina, porque nós temos várias adversidades na Bíblia. Paulo fala: olha, eu aprendi a viver satisfeito, a viver contente, sob toda e qualquer circunstância. Então, quando nós aprendemos a nos contentar com o que Deus nos dá, significa que nós estamos nos preparando para o próximo nível que Deus tem para nós. Agora, quando eu não estou contente e murmuro e blasfemo e reclamo, ao invés de subir, eu desço para o nível de baixo, porque nós precisamos aprender, assim como Paulo, a viver contente, a viver satisfeito em toda e qualquer situação. E aquilo que Deus ainda não mudou, é porque Ele está nos mudando primeiro. Sabe, queridos, concluo assim, de maneira bem simples, esse entendimento sobre nós enxergarmos a vida de maneira diferente. Salmo de número 15, é um salmo que vocês conhecem, mas vamos ler juntos, só para você entender. Salmo de número 15, é um salmo de Davi, e Davi pergunta: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem morará em teu santo monte? E o Senhor responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração, não é de qualquer jeito, que de coração fala a verdade, e não usa a sua língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos o ímpio é reprovado, é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo sendo prejudicado, não volta atrás. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, conduz a sua vida. Quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e em paz. Quantos de nós queremos viver em segurança e em paz? Levante sua mão. Quantos de nós? Diga-se comigo de maneira bem forte ao seu coração. Fala assim: quem assim faz, desfruta de paz e segurança. Agora me diz para quem está do seu lado, diga assim: quem assim faz, desfruta de paz e segurança. Fala assim: Deus trouxe você hoje à noite para aprender a viver em paz e em segurança. Mas antes, diga, mas antes, Deus quer mudar a sua forma de ver a vida. Sabe, queridos, nenhum de nós está isento de sofrimentos e aflições. Nenhum de nós está isento de decepções, de abandonos. Nenhum de nós está isento de perdas, de tentações,
de luta contra o pecado. Nenhum de nós está isento de solidão. Nenhum de nós está isento de doença, de fraqueza. Nenhum de nós está isento de injustiça e opressão. Nenhum de nós está isento de preocupações e ansiedades. Nenhum de nós está isento de envelhecimento e morte. Nenhum de nós está isento de falsas acusações. Então, se todas essas coisas nos acontecem, se tudo isso ocorre a qualquer um de nós, então o que nós precisamos viver, essa transformação de Deus, é deixar Deus mudar a forma como nós enxergamos a vida. Isso não é conformismo, isso é estar sujeito a um tratar de Deus. 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo diz: olha, por causa disso, por causa dessas coisas, se fosse um de nós, diria isso, diria o contrário. Por causa disso, por causa das preocupações, por causa das injustiças, por causa das falsas acusações, por causa da solidão, por causa da tentação, por causa das perdas, por causa do sofrimento, por causa das dores e lutas, por causa de tudo isso, nós diríamos, nós estamos completamente enfraquecidos. Mas o apóstolo Paulo fala: olha, por causa disso, nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Então significa entender que Deus está mudando primeiramente o nosso interior, mudando a forma como nós nos colocamos e vemos a vida. Segunda coisa que eu entendo que é interessante Deus tratar em nós, mudar, transformar, e nós precisamos ter consciência disso, é quando nós lidamos com o pecado. A maneira como nós lidamos com o pecado, isso é crucial. Lidamos. Esses dias lá em casa, preste atenção, a evangelista que nos serve lá em casa, Vento, ela limpando assim debaixo da escada, viu uma cobra. Ela me chamou e falou: bispo, uma cobra aqui dentro de casa. E eu fui lá, era realmente uma cobra, de verdade, uma cobrinha pequena. Dias atrás, teve uma cobra, eu estava até viajando, teve uma cobra grande, enorme, enorme, enorme. A minha esposa me ligou e ela filmou, falou: filha, eu estou em casa aqui e eu estou com medo dessa cobra, meu Deus do céu. Era uma cobra jiboia enorme que tinha subido, estava no muro assim de casa. Eu falei para ela: olha, manda essa cobra, o cachorro mata ela. Tem um pitbull lá, ele mata essa cobra. Ela não teve coragem, mas alguém foi lá e pegou essa cobra e jogou ela pro cachorro, o cachorro matou. Aí apareceu outra dentro de casa. Preste atenção, eu vou usar isso de maneira espiritual. Se eu tivesse sido complacente com aquela primeira serpente que estava lá em cima, que a princípio não era algo ruim assim, não era uma serpente mortífera, tudo bem, eu aceitei aquela serpente, peguei ela, trouxe para dentro de casa, cuidei, alimentei, coloquei numa parte da casa lá. É a minha serpente predileta. Eu nunca serei uma serpente, mas eu tenho uma serpente de estimação. Quando aparecesse outra pequena serpente dentro de casa, eu já não assustaria mais. Seria apenas mais uma serpente para a minha coleção de serpentes. Isso é muito forte. Significa que, espiritualmente, quando eu sou complacente com o pecado, eu não cometo, não cometi, mas acolho, mas recebo, mas cuido, mas, sabe, queridos, quando eu sou complacente com isso, a próxima vítima sou eu. A forma
forma como nós lidamos com o pecado precisa ser drástica, precisa ser cortada na hora. Não dá para você fazer aliança, ter um pecado de estimação, não dá. Isso vai causar um adoecimento tão grande que depois vai ter que remediar e talvez não consiga mais remediar. O apóstolo Paulo, quando falava sobre o nosso tempo, dizia, 2 Timóteo 3, 1 a 5, diz o seguinte: olha, sabe porém disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, blasfemos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo, aqui que está o negócio, preste atenção, esses pecados, esses homens maus chegaram na sua vida. Eu sou um homem que tenho um amor a mim mesmo. Entendam que primeiro sou eu, depois eu e outra vez eu. Primeiro sou, olha, mas eu amo muito, muito, muito dinheiro. Eu ostento dinheiro. Olha, vocês não precisam procurar outra pessoa, porque eu sou o ostentador de dinheiro. Olha, eu sou presunçoso, sou cheio de artimanhas. Eu sou soberbo, não falem comigo porque eu sou soberbo. Eu sou um blasfemador, eu odeio as coisas de Deus. Eu odeio os meus pais, eu quero que eles morram. Eu sou ingrato, olha, eu gosto das coisas erradas, ímpias. Olha, eu sou sem afeição natural. Por favor, vocês não precisam gostar de mim. Olha, eu sou cruel, eu não tenho um pingo de domínio. Se vocês me fizerem raiva, eu vou matá-los. Eu sou muito cruel, eu sou inimigo de pessoas boas, eu sou perverso. Olha, eu traí alguém, eu sou atrevido, eu sou muito, muito, muito orgulhoso. Olha, eu sou mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu sou inconfundível. Se fosse assim, todos nós saberíamos identificar tais pessoas, tais atitudes, e até mesmo não quereríamos perto de nós, ou não seríamos semelhantes a elas, influenciados pela sua maldade. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, tendo aparência de piedade. O pecado, o pecador entra na sua vida com aparência de piedade. E o apóstolo Paulo diz: olha, eles negam o poder de Deus, eles negam. E ele diz: olha, para essas pessoas, a recomendação é: afasta-te delas. Tudo bem, não é os outros, sou eu a pessoa má, sou eu a pessoa que Deus precisa transformar, sou eu essa pessoa que estou me transformando, me adaptando, sendo essas coisas ruins. O que a Bíblia diz? Afasta-te dela. Vamos ficar em pé, queridos. Sabe, queridos, o inimigo não precisa nos levar a grandes escândalos. Ele fica satisfeito quando nós aceitamos as coisas desses dias maus como normais. Aceitamos como normais. Já seria suficiente. Porém, quem quer viver Cristo piamente, quem quer viver a verdade em Cristo, precisa aprender a reconhecer e a combater todos os dias essas coisas. É Deus mudando a forma como eu lido com o pecado.
Não adianta Deus mudar o exterior se eu continuo infringindo nas mesmas falhas que eu infringi ontem. Será completamente sem efeito. Tem uma paráfrase de Eugene Peterson, quando ele parafraseia Provérbios 17:19. Ele diz o seguinte: quem namora com o pecado se casa com a confusão, e quem deixa a arrogância subir a cabeça faz um convite à destruição. Paulo foi transformado pelo Senhor, mas algo que precisa ser dito antes de nós orarmos é que a maldade que Paulo fazia foi cessada. O erro que Paulo cometia foi abandonado. Se Paulo continuasse fazendo as mesmas coisas, ele ainda estaria no mesmo estado. Agora preste atenção, para nós lermos agora, para nós orarmos, só para a gente entender esse texto aqui, olha. 1 Timóteo 1,15, onde nós lemos o início, preste atenção, só para você olhar o tempo verbal. Olha só, essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Qual é a declaração? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora preste atenção, vou falar como eu falaria se estivesse escrevendo esse texto, dos quais eu fui o pior, dos quais eu era o pior, dos quais outrora, noutra vida, noutro momento, isso me ocorreu. Paulo não usa esse tempo verbal. Paulo fala dos quais eu sou o pior. Significa dizer que não existe entre nós alguém que não dependa profundamente da graça de Deus todos os dias. Significa dizer também ainda que o fato de Paulo lembrar do que Deus tinha feito na vida dele, e era algo tão presente, isso o mantinha sempre em alerta, evitando que ele caísse no erro de outrora. Conosco não é diferente. Nós não fomos os piores pecadores. Nós não estamos sujeitos a tudo aquilo que eu falei a você no passado. Nós ainda não vencemos. Nós estamos num processo, vencendo todos os dias. Precisamos da transformação de Deus. Hoje é Deus pegando o vaso velho, transformando num novo vaso. É Deus pegando a velha criatura e transformando no novo ser. É uma transformação diária, de caráter, de vida, de perspectiva. É Deus nos transformando todos os dias. Sabe, queridos, eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero que você pense agora. Tudo bem, Deus vai transformar você, mas eu quero que você pense agora coisas que você faz que precisam ser abandonadas, coisas ruins que você faz que precisam ser largadas. E quando você assim faz, assim pensa, naturalmente o Espírito Santo vai ministrando em você que um novo ser começa a ser transformado a partir das suas atitudes novas. Um homem novo não pratica as atitudes velhas. Uma pessoa nova não pratica as coisas que outrora deixara de lado. Uma pessoa que quer uma transformação genuína não pratica aquilo que ele um dia falou que era mal. Ele abandona, ele deixa, porque aquele que deixa alcança a misericórdia. E o meu Deus, que é infinito em bondade, ele veio trazer para nós essa graça salvadora neste dia, nos mudando completamente.
quero orar com você. Bote a mãozinha no seu coração, de verdade. Eu quero orar com você. Só que eu quero que você, preste atenção no que eu vou falar agora. Você que precisa urgentemente que Deus fale ao seu coração de maneira mais intensa e que precisa ser mudada a atitude. Não é vergonhoso querer que Deus nos mude, é feio continuar sendo aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Eu quero que você que entende que precisa ser transformado pelo Senhor, que precisa abandonar uma vida ruim que vivia, que querem entregar a sua vida nessa noite para Jesus, eu quero que você venha à frente, que eu quero te abençoar nessa noite, eu quero me unir com você, nós vamos vencer essa guerra juntos, nós vamos vencer esse inimigo que tanto te aprisiona. Hoje ele não terá poder mais na sua vida, quando você se posiciona, quando você se movimenta, quando você venha, Jesus está aqui nessa noite para transformar a sua vida. Venha, venha, pode vir, pode vir, pode vir. Você que precisa de uma transformação genuína do Senhor na sua vida, não é feio querer que Deus ajude, feio é continuar no lugar onde o diabo massacra, onde ele aprisiona, onde ele maltrata, onde ele domina. Hoje, nessa noite, o império das trevas perde todo o poder dele na sua vida, porque hoje é dia de salvação. Venha, venha. Enquanto louvo, eu quero que você venha aceitar Jesus como seu Salvador. Me ajude, pode convidar, pode convidar. Hoje é uma oportunidade imperdível para começar uma grande transformação na sua vida. É um dia único que Deus marcou para mudar você completamente. Venha, venha, a porta da salvação está aberta nessa noite. Você deseja uma transformação na sua vida, declare isso. Vamos erguer as suas mãos e comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sim, nós vencemos. Aqui eu venço os meus gigantes. Minhas mãos são preparadas para batalhar, e eu entendo que já venci essa guerra. Aqui eu venço os meus
Pai, nós oramos abençoando cada um dos teus filhos, declarando a tua salvação sobre cada um deles, meu Deus. Transformação profunda, meu Deus. Eles talvez não compreendam ainda a grandeza dessa decisão, meu Pai, mas o Senhor sabe e o Senhor age na vida deles, meu Deus. Eu declaro sobre cada um deles a tua bênção, a tua proteção, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, meu Deus. Eu declaro sobre eles, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte, queridos. Agora louve com alegria, forte, louve com alegria.